Eu estava passando pelo feed do meu Instagram e acabei me deparando com uma foto, no mínimo curiosa, que é uma foto que eu vou apresentar agora para você. É uma foto de uma moça chamada Andressa Urach. E ela está no colo do marido, como você pode ver, e ela está tomando uma mamadeira, né? Isso me chamou um pouco a atenção e eu fui dar uma olhada lá, porque essa foto apareceu para mim, que foi uma notícia de um jornal local. E aí eu fui dar uma lida, né, no que eles tinham colocado lá embaixo. E eles fizeram um breve resumo, basicamente dizendo que a Andressa Urach considerava isso normal, que se eu não me engano quem postou essa foto foi o marido dela, e que ela não sabia que ia dar tanta repercussão, mas que ela falou que achava isso muito normal, que se eu não estou enganado, ela costuma fazer isso, costuma se sentar no colo do marido ou se deitar no colo do marido, e ela costuma tomar uma mamadeira, e se eu não me engano, naquele momento ela estava tomando uma mamadeira que eu acho que era um achocolatado, ou um leite, alguma coisa assim. Quando eu vi essa foto, me chamou a atenção e eu decidi gravar um vídeo aqui rapidamente para vocês, mas preciso fazer algumas considerações, né? Em primeiro lugar, eu sou Marison Fraga, esse é o nosso canal. Aqui a gente fala sobre comportamento humano, sobre questões emocionais, aqui a gente fala sobre psicanálise, né? O funcionamento da mente humana, sobre psicologia. Então, se esse assunto te interessa, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, porque aqui nós temos muito conteúdo relevante para você. Outra consideração é o seguinte: nós vamos trabalhar no campo das hipóteses. Eu vou falar sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud. E nós vamos trabalhar no campo das hipóteses, tá? Não tem como, por exemplo, a gente olhar uma foto e a gente falar sobre o passado da pessoa. Eu não sou vidente, por exemplo, né? Eu não sou, sei lá, médium, eu não sou nada disso. Sou apenas um psicanalista e estou trazendo conteúdo aqui no YouTube justamente para as pessoas que se interessam por esse assunto. Então, a gente vai trabalhar no campo das hipóteses, primeiro por esse motivo que eu te expliquei, e segundo porque eu não pesquisei absolutamente nada sobre a vida de Andressa Urach. Não é, definitivamente, eu não faço parte do público dela, tá? Então, quem faz parte do público dela talvez conheça mais. Talvez essas pessoas que fazem parte do público dela estejam, inclusive, assistindo esse vídeo aqui e podem até ajudar com essa contribuição comentando aqui nos comentários abaixo. Mas vamos falar sobre a questão de Freud, né? O que essa foto tem a ver com Freud? O que essa foto tem a ver com psicanálise? Eu vou tentar explicar aqui em poucas palavras, porque a gente precisava, por exemplo, até de um curso para falar sobre um pouco sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud em 1905. Por que 1905? Porque foi o ano que ele lançou um livro que ficou muito polêmico, que é um livro chamado Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. E nesse livro daí, esse livro se tornou muito polêmico porque ele falava sobre a questão da sexualidade infantil. Primeira coisa que a gente precisa observar e considerar é que o Freud, ele não entendia a sexualidade da forma que nós entendemos, tá? É uma coisa muito mais abrangente. Eu não vou falar sobre necessariamente a teoria da sexualidade, até porque a gente tem uma aula aqui no canal falando sobre isso, mas eu vou fazer um link entre essa foto da Andressa Urach e a teoria proposta por Freud de 1905, tá? Então, nessa teoria, Freud vai falar que o ser humano, assim que ele nasce, ele passa por algumas fases de desenvolvimento psicossexual. E nessas fases, né, seriam elas, por exemplo, são 5 fases, né, a fase oral sendo a primeira, a fase anal, segunda, a fase fálica, depois o ser humano passa por um período de latência e depois viria ali a fase genital, tá? O que essa foto me fala? Trabalhando no campo das hipóteses, né? Vamos trabalhar com hipóteses aqui. Possivelmente, a Andressa Urach, quando eu vi essa foto, se ela fala que realmente é um costume, né? Se não foi uma foto que ela tirou para fazer uma campanha de marketing, alguma coisa assim, se realmente ela costuma fazer isso, é muito provável que a Andressa Urach ela tenha passado logo nos primeiros anos de vida dela, logo na primeira infância, né? É muito provável que ela tenha passado por algumas questões, digamos assim, psicoafetivas que são muito complicadas. É muito provável que Andressa Urach tenha percebido no ambiente em que ela viveu, mesmo que ela estivesse ali com alguns meses ou até mesmo primeiro ano, né, de vida, né, 1 ano de idade, 2 anos de idade, é muito provável que nesse período ela tenha percebido algo que talvez seja inclusive ligado a uma situação possivelmente de rejeição, né? É provável que tenha acontecido algo marcante nesse período, nos primeiros anos de vida de Andressa Urach. E, inclusive, talvez ela não lembre disso.
Talvez ela saiba de alguma coisa que aconteceu porque alguém contou, ou talvez ela nem saiba do que aconteceu e ela não lembre disso, mas é uma informação, é um conteúdo que ficou no inconsciente dela, né? E aí a gente volta um pouco antes para 1900, quando Freud lançou aquele livro Interpretação de Sonhos, ele traz justamente esse conceito do inconsciente. Muitas das nossas decisões e dos nossos comportamentos, da nossa visão de mundo, nós achamos, nós acreditamos que são informações e decisões e comportamentos conscientes. Mas na verdade o Freud vai entender que não, que o que guia basicamente o ser humano é o conteúdo inconsciente, né? Principalmente aquele conteúdo recalcado, né? E uma questão interessante é que quando Freud vai para 1905, ele fala sobre a questão das fases e a primeira fase seria a fase oral. A fase oral que Freud traz, ele vai dizer, por exemplo, que a zona erógena é a boca, ou seja, a zona de prazer da pessoa é a boca. Quando eu vi essa foto de Andrei Surak, na mesma hora me veio uma possibilidade, volto a dizer, nós estamos trabalhando com um campo da possibilidade aqui. Talvez Andrei Surak tenha passado por situações complicadas na vida dela, logo no início da vida dela, e talvez ela nem soubesse o que estava acontecendo, mas a criança sente, tá? A criança sente, por exemplo, uma hostilidade do ambiente. A criança sente que talvez não seja amada. A criança sente que precisa de atenção. A criança sente, por exemplo, situações de rejeição. E a partir desse momento, possivelmente se criou um ponto de fixação onde a zona, ou uma das zonas erógenas, né, da André Surak, seja justamente a boca, onde ela sinta prazer fazendo esse movimento de sucção. Por que a criança ela teria uma zona de prazer ali sendo a boca? Né? Porque é o momento em que ela está amamentando, o momento em que ela, por exemplo, está fazendo a sucção no seio da mãe, ou o momento, por exemplo, se a mãe não tiver leite, né, que ela está tomando uma mamadeira. Então, é a zona de prazer do bebê, é justamente o momento em que ele se alimenta. E a André Surak, se ela diz que tem esse comportamento aí, é muito provável, mas muito provável mesmo que ela tenha passado, ou sentido, né? Talvez ela não saiba, volto a dizer, mas que ela tenha sentido a hostilidade de um ambiente, ou a rejeição, né? De um determinado ambiente, ou a agressividade, por exemplo, do meio em que ela viveu nos primeiros momentos de vida. E talvez você esteja até se perguntando, ok, mas aí ela precisava de uma mamadeira? Não, ela podia utilizar a boca como zona erógena de forma inconsciente, de outras formas, talvez até de uma forma parecida com que você utilize. Porque, por exemplo, se você fuma, você talvez você tenha uma zona a boca, né, como uma zona erógena. E aí você também precisa fazer um movimento de sucção, que é o cigarro. Se você utiliza, né, bebida alcoólica, por exemplo, nós poderíamos entender, através, obviamente, de processos psicanalíticos, nós poderíamos até chegar à conclusão, possivelmente, de que você tem também um ponto de fixação, que é a boca, na fase oral. Você está preso um pouco na fase oral, porque aconteceu alguma coisa na sua vida e você descarrega essa energia psíquica justamente bebendo, que você faz também um movimento de sucção. Talvez você seja uma pessoa, por exemplo, que quando está preocupada, quando está preocupado, quando você está ansioso, ansiosa, você coma, né? Você se alimente. Isso também poderia ser caracterizado. Óbvio que a gente está falando aqui de possibilidades, mas poderia ser caracterizado como um ponto de fixação na fase oral e que possivelmente alguma coisa teria acontecido ali marcante na sua vida, né? Alguma coisa que ficou recalcado no seu inconsciente que talvez você nem saiba. E aí, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para você, tá? Dessa questão da André Surak. Obviamente, assim, ela tem a vida pessoal dela, né? Se ela ou o marido quis expor isso na rede social, eu acho que é um direito que eles têm. Enfim, a rede social você utiliza da forma que quer. Longe de criticar, tá? Tô longe de criticar. Se ela gosta de fazer isso, lógico que outras explicações podem vir, como, por exemplo, ela pode se sentir desprotegida, né? É uma pessoa que pode, talvez, ali ter um medo, talvez, tá? Tô falando, ter um medo definitivamente de envelhecer. Isso poderia explicar um pouco a questão de busca, né, por uma aparência sempre jovial. Talvez a busca pela aparência sempre jovial e sensual seja, na verdade, uma forma inconsciente dela tentar sanar uma possível rejeição que ela sofreu na infância e diminuir esse desconforto psíquico e inconsciente que ela tem. Então, a psicanálise ela pode explicar de várias formas tudo o que passa na vida da André Surak, partindo desse ponto aí, dessa questão da foto, tá?
E todos nós temos nossas questões, né, nossas angústias para resolver. Não quis aqui de forma nenhuma expor a Andressa Urach, apenas me utilizei de uma exposição que já foi feita pelo marido ou por ela, não vou saber exatamente, mas eu queria te convidar para que você comentasse aqui abaixo, né, se realmente você conhece alguma coisa da vida da Andressa Urach, se a gente conseguiu, de certa forma, trazer algum conteúdo aí que em algum momento, se eu não me engano, ela lançou um livro, eu nunca tive a oportunidade de ler, talvez ela tenha falado alguma coisa nesse sentido, né, no livro dela, então realmente eu não vou saber aqui, porque eu vi a informação e trouxe aqui para vocês, para a gente falar sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual proposta por Freud em 1905. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações e te vejo no próximo vídeo.